Quero começar por agradecer a oportunidade de ler esta obra, esta publicação em primeira mão e de a apresentar, mais uma oportuna publicação do Observatório das Desigualdades e através do seu diretor, do seu coordenador, Renato do Carmo, que é também um dos organizadores da publicação, com Inês Tavares e Ana Filipa Cândido, felicitar toda a equipa autora. Que futuro para a igualdade, pensar a sociedade e o pós-pandemia. É uma publicação que reúne 13 capítulos, onde, além da necessária fundamentação científica, fundamentalmente sociológica, encontramos perspectivas, olhares reflexivos, críticos sobre a sociedade portuguesa presente, abalada em vários domínios pela crise pandémica. E se esta publicação é particularmente oportuna no atual contexto de pandemia, o que dizer então da sua oportunidade no atual sobressalto provocado pela hedionda guerra na Ucrânia, com efeitos que já se fazem sentir, outros que se anunciam e vários que ainda não conseguimos prever. Mas, claramente, a escalada já sentida do ponto de vista dos preços da energia e de bens essenciais ameaça agravar as frágeis, precárias condições materiais e de vida de muitas e de muitos. Urge, por isso, a pensar em medidas emergenciais, respostas proativas, articuladas, e esta publicação oferece exatamente estas pistas, não só para o momento atual, mas para pensarmos no arco temporal mais alargado, no arco de tempo mais longo, no futuro. Muito se tem usado e até abusado do sentido da palavra resiliência, mas muito pouco se tem refletido sobre a necessidade de tornar a sociedade portuguesa uma sociedade socialmente mais resiliente. E isso passa por travar a reprodução das desigualdades, como este livro, de forma transversal, argumenta. É logo que nos sugere Renato do Carmo, no primeiro capítulo, acerca das políticas de igualdade, sem as quais, refere, não haverá futuro. Estão aqui, portanto, reunidas, para além dos diagnósticos, pistas particularmente relevantes sobre que políticas deveriam ser desenhadas em domínios diversos para que o país se possa tornar uma sociedade mais igualitária e socialmente mais justa. Além do capítulo número 1, de Renato do Carmo, que eu já referi, o capítulo 2 oferece-nos o olhar sobre a cultura da autoria do nosso muito estimado José Machado Paes. Segue-se depois um capítulo de Jorge Caleiras sobre as questões do emprego. O quarto capítulo é sobre a saúde, de Elsa Pegado. Inês Tavares fala-nos sobre as desigualdades na educação. José Soeiro sobre o regime de cuidados. Virgílio Borges Pereira sobre a habitação. Género e orientação sexual é um capítulo da autoria de Sandra Palma Saleiro. A questão das migrações, aqui partilhada por Ana Filipa Cândido e Rui Pena Pires, e ainda outros temas, até agora muito pouco explorados, designadamente em torno da financeirização e dos seus efeitos, por Ana Cordeiro Santos, sobre as desigualdades étnico-raciais e sociolinguísticas, uma reflexão trazida por Ana Raquel Matias, e ainda sobre as alterações climáticas, por Ana Rita Matias. Por fim, uma reflexão mais de cariz filosófico sobre o transhumano e o pós-humano é um contributo de André Barata. Um dos argumentos transversais a esta publicação é que a pandemia revelou, destapou fragilidades estruturais, desequilíbrios estruturais da sociedade,
assimetrias sociais e territoriais profundas. O que me fez recordar também o argumento recente da nossa colega socióloga Marianne Relés-Duran, de que a pandemia expôs afinal uma sindemia, ou seja, expôs doenças crónicas, estruturais, profundas, de que as sociedades padeciam. Desde logo, do ponto de vista laboral, aquelas pessoas numa situação mais vulnerável, mais frágil, desde logo do ponto de vista contratual, ficaram muito expostas ao desemprego, as que estavam com contratos precários, de duração limitada, ao abrigo do período experimental ou mesmo numa situação de informalidade, e quando não perderam o emprego, frequentemente em profissões pouco qualificadas e onde as remunerações são baixas, estiveram particularmente expostas ao vírus e ao risco de contágio. Por outro lado, as pessoas com inserções laborais mais estáveis, com profissões mais qualificadas, com remunerações mais elevadas, estiveram mais protegidas do vírus, mais facilmente transitaram para a modalidade de teletrabalho e os seus rendimentos foram menos afetados ou não foram mesmo afetados de todo. Esta publicação traz-nos também, e em vários capítulos, uma perspectiva de interseccionalidade, ou seja, retrata o modo como as desigualdades se entrecruzam entre si e como as desvantagens estruturais vão potenciando, agravando as vulnerabilidades. Desde logo, as desigualdades estruturais em função do género. As mulheres estiveram particularmente expostas aos riscos desta pandemia. Desde logo, porque já estavam numa situação mais vulnerável, em geral, do que os homens no mercado de trabalho, porque os setores particularmente atingidos pela crise e forçados ao encerramento nos longos períodos de confinamento são setores feminizados portanto, mais sujeitas à perda do seu emprego e também de rendimento ou à atenuação do mesmo. Além disso, as profissões que estão na linha da frente, as profissões de grande desgaste, de grande intensidade laboral, desgaste físico, psicológico e emocional, são também muitas delas profissões feminizadas, não obstante serem muito pouco valorizadas e recompensadas. A verdade é que as tivemos e temos como essenciais neste contexto. Além disso, agravou-se o trabalho não pago, o trabalho do cuidado, o trabalho doméstico, em resultado da suspensão das atividades letivas, do encerramento das creches, dos centros de dia e, portanto, as mulheres viram agravado o seu tempo, aumentado o tempo dedicado ao trabalho não pago, do cuidado e doméstico, com dificuldades acrescidas do ponto de vista da conciliação entre a sua atividade profissional e a vida familiar, como aliás o Eurobarómetro recentemente divulgado expõe relativamente às mulheres em Portugal. É também preciso ter em conta que todo este acréscimo de trabalho ocorreu em prejuízo da sua qualidade de vida, do seu bem-estar e da sua saúde, como aliás nos recorda Elsa Pegado. Como nos recorda, e bem, Sandra Palma Saleiro, a pandemia confinou ainda no mesmo espaço mulheres vítimas de violência doméstica com os seus agressores e, portanto, expôs mais as mulheres a esse risco, como aliás os dados foram denunciando, além de ter potenciado discriminações já existentes, como nos refere no seu capítulo acerca de género e da orientação sexual. A este respeito, Ana Filipa Cândido e Rui Pena Pires sublinham que a pandemia ampliou as desigualdades migratórias em domínios diversos e trouxe riscos acrescidos, designadamente do ponto de vista da exploração e do tráfico. E, portanto, temos aqui um alerta ainda mais sonoro
diria eu, hoje no atual quadro de crise humanitária decorrente da guerra da Ucrânia. Os capítulos falam-nos de outras desigualdades, mais uma vez, que se entrecruzam, étnico-raciais, sociolinguísticas, como tão claramente nos expõe de forma tão inovadora Ana Raquel Matias, Virgílio Borges Pereira, a propósito das desigualdades sociohabitacionais e territoriais, no domínio da escola, como refere Inês Tavares, mas fazendo também alusão a uma expressão de Ana Nunes de Almeida acerca das várias escolas dentro da mesma escola e como a pandemia trouxe novas desigualdades, uma vez que privou as crianças e jovens da aprendizagem presencial, relegando para as famílias esse papel de acompanhamento na aprendizagem, quando as famílias são tão diversas, tão desiguais nos seus recursos, desde logo socioeconómicos, nos recursos tecnológicos, nos recursos digitais. Elsa Pegado coloca o holofote num tema fundamental, frequentemente esquecido, que é o da saúde mental. Ou seja, se a pandemia teve repercussões muito negativas junto da população idosa, uma população já por si a maior risco do ponto de vista da sua saúde mental, mais propensa a quadros depressivos, designadamente devido ao isolamento, a pandemia afetou, e aqui é a dimensão nova deste fenómeno, jovens e crianças e, portanto, tornando urgente uma maior atenção, desde logo das políticas públicas à saúde mental e a estes grupos particularmente afetados. Retomando o capítulo de Renato do Carmo, fala-nos como a crise agravou o desajustamento entre as duas formas de integração, a social no plano micro e as formas de integração por via do sistema. E mesmo que as instituições e todas as dificuldades do ponto de vista estrutural e circunstancial, mesmo que as instituições tenham conseguido de forma mais ou menos adequada, de forma mais ou menos tardia, dar resposta às necessidades da população, a verdade é que não foram capazes de conter o agravamento das desigualdades e o agravamento da pobreza. E mesmo aquelas vozes que nós publicamente reconhecíamos como muito críticas em relação à intervenção do Estado, muitas delas clamaram agora por mais Estado. E, portanto, a pandemia, e aqui há uma linha de esperança que também atravessa o livro e, não obstante os diagnósticos muito rigorosos acerca das sombras que a pandemia acentuou, há uma linha de esperança que tem exatamente a ver com esta consciência coletiva da necessidade de revigorar as formas e os mecanismos de integração pela via do sistema, mas também não numa vertente supletiva, mas de cuidarmos mais das formas de integração no plano micro. E todas estas formas e mecanismos de integração foram particularmente desafiados pela pandemia. E se no plano das nossas relações afetivas, de proximidade, familiares, na comunidade, fomos todas e todos muito condicionados pelos longos confinamentos, pelas regras de distanciamento físico, a verdade é que também emergiram manifestações espontâneas de solidariedade e de entreajuda. Quem não encontrou, mesmo nos contextos mais urbanizados, na entrada no prédio, no seu elevador, uma nota de prestação de apoio, de oferta de apoio a pessoas mais idosas, a pessoas em situação de maior fragilidade. Mas é certo que nem todas as pessoas têm acesso a estas redes informais de entreajuda e de apoio. Portanto, potenciar ambas as formas de integração é algo que deve estar claramente presente quando equacionamos o futuro.
Importa aprofundar o âmbito das políticas redistributivas, de proteção social, de emprego, de regulação laboral, desde logo de regulamentação do teletrabalho, promover todas as dimensões do trabalho digno, alargar a cobertura de rede de serviços públicos, que urge que seja capaz de responder com qualidade às necessidades das cidadãs e dos cidadãos em todas as fases do seu ciclo de vida. Importa-nos, como diz Jorge Caleiras, ir à raiz dos problemas e travar as condições socioeconómicas que reproduzem as desigualdades. Cuidemos da saúde, alerta-nos Elsa Pegado. A ambição, diz-nos, é que os tempos que vivemos sejam uma oportunidade para reforçar o Serviço Nacional de Saúde de forma estrutural e sustentável a longo prazo. Saibamos superar a crise do cuidado e valorizar quem cuida, profissional, do ponto de vista profissional e informalmente, destaca José Soeiro. Diz-nos que urge encontrar uma saída democrática para a crise dos cuidados e que esta é uma das questões centrais do nosso tempo, o que subscrevo inteiramente. Deixa-nos, aliás, 10 alternativas, 10 pistas sobre como encontrar respostas para essa crise do cuidado. Não vou agora sistematizá-las todas, mas sei que vou certamente voltar a essas alternativas que José Soeiro equaciona várias vezes. Destaco apenas, mais uma vez, a necessidade de inverter, de contrariar a escassez da oferta de equipamentos, de infraestruturas públicas de apoio do ponto de vista da oferta dos cuidados formais, investimento público e robusto nessa rede nacional de cuidados, onde, aliás, milhares de empregos poderiam ser criados, a valorização muito urgente, muito necessária das cuidadoras e dos cuidadores informais e, em alternativa a essa imputação a familiares e logo, sobretudo, para as mulheres, da responsabilidade do cuidado, da importância das responsabilidades, das funções do cuidado, das tarefas do cuidado serem redistribuídas de uma forma equitativa e justa, desde logo, diria eu, também nas famílias, entre mulheres e homens, mas de uma forma coletiva. Aliás, José Soeiro fala do alargamento dos parentescos do cuidado. Vou terminar esta apresentação com uma referência à cultura. Diz-nos Machado Paes: a dança entre os mundos da cultura e do desenvolvimento é uma espécie de tango audacioso, mas complicado. Pisca o olho entre si, empurram-se mutuamente, fitam-se apaixonadamente, mas logo depois viram as costas com um aparente olhar de desdém, prelúdio de desejos irrealizados. É, pois, através desta metáfora que o nosso estimado professor, uma vez algures no tempo nosso professor, para sempre nosso estimado professor, reflete criticamente sobre essa concepção miúpe sobre o desenvolvimento, que tão frequentemente o restringe a desenvolvimento económico. O bem-estar e a coesão social dependem também das dinâmicas de participação associadas à cultura, à cidadania cultural, e, portanto, a cultura não pode escapar ao filão de políticas públicas que nos projetem nesse futuro. Não ansiamos por um retorno à normalidade, diz-nos Machado Paes, mas a uma normalidade progredida, uma normalidade que reconheça a importância da cidadania cultural, que reconheça afinal a importância da cidadania plena. Sem políticas de igualdade não há futuro. Muito obrigada e boas leituras.